Amém e amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Bom estarmos aqui juntos hoje. Temos, por causa do feriado, tem pessoas viajando, por causa do Enem, tem pessoas fazendo prova agora. Mas também temos pessoas nos visitando hoje de manhã, e mais uma vez eu quero acrescentar boas-vindas a você, a nossa alegria por você estar aqui conosco hoje. Queremos caminhar seguindo Jesus, e nós lhe convidamos a caminhar conosco nesta vida, seguindo Jesus. Estou vendo também alguns irmãos de outras congregações aqui, que é uma alegria muito grande. Tem até irmã que eu não vejo há muito tempo aqui, que é muito bom estarmos aqui juntos hoje. Para você que nos visita, ou se você por algum motivo não estava aqui os últimos domingos, logo após o culto, nós vamos ter um momento de tratar alguns assuntos congregacionais e depois um almoço. E a gente espera que os irmãos fiquem toda a tarde. Nós temos algumas atividades planejadas, tem coisa aqui para criança passar não só a tarde e o resto do dia hoje, mas alguns dias, né? Sabe como é criança. E a gente gostaria de encorajar o irmão e você que nos visita a permanecer aqui, participar desse almoço. A gente pede que os irmãos contribuem com o almoço. O almoço é... Filho, cadê você? Quanto é a contribuição? R$4. Eu não estou vendo aqui. É R$3. R$3. Então a gente pede para... não existe PF. Eu acho que nem na região metropolitana de Fortaleza um PF de R$3. E eu tenho certeza que a comida aqui vai ser muito boa. Certo? Então, não é caro. Agora, por favor, se você não trouxe R$3, não precisa ir embora. Fique para almoçar. Irmão, se tem R$6 no seu bolso, pague para o seu irmão que não trouxe os R$3 dele, certo? Mas todos vamos almoçar hoje aqui juntos. Por favor, vai ser uma grande alegria a gente continuar a comunhão. Depois desse momento de adoração a Deus, continuar esse momento em comunhão. Se não crescer, se uma planta não crescer, o que isso quer dizer? O que quer dizer? Se não está crescendo, está morrendo, ou já está morto, né? Uma construção está em obras. Se parar, o que vai acontecer? Vai ser inútil. De repente cai, né, Dona Lindalva? Se não terminar. Um bebê que não cresce. Tem alguma coisa errada. Não é? Eu sei, alguns são de menor estatura, mas estão crescendo do mesmo jeito. A vida implica em crescer. Abre comigo, irmãos, em 2 Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios. De repente eu pensei que eu tinha colocado o segundo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Nós vamos ler já, ou você pode acompanhar a leitura aqui na tela. O apóstolo Paulo escreve essa carta a uma igreja que estava tendo, na realidade, muitos problemas. O que era igreja? Igreja é gente, igreja tem problemas. Essa igreja tinha muitos problemas, até demais. E um dos grandes problemas era a falta de união. E uma das formas que os irmãos, infelizmente, nessa igreja haviam se dividido, estavam se dividindo, era de acordo com a pessoa que achava mais importante, que os irmãos achavam mais importante. Às vezes era a pessoa que tinha batizado ela, ou tinha evangelizado ela, ou que talvez pregava mais bonito, ou aquele irmão que tinha aquela casa que recebia os irmãos e era mais bem abastado. O ponto é que as pessoas estavam, infelizmente, seguindo homens.
estavam seguindo seres humanos. E Paulo diz: está errado. Não é assim que funciona no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, em capítulo 3, versículo de 5 a 7. Parte do argumento dele para tentar mostrar para os irmãos que tem um caminho melhor, tem uma maneira melhor de se viver no reino. Aliás, a única maneira de se viver no reino. Pois, que é Apolo? Apolo é um dos homens que alguns estavam seguindo. Que é Paulo? Ele mesmo está escrevendo essas palavras. Senão, ministros pelos quais crestes. E isso conforme o que o Senhor concedeu para cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Então a chave no crescimento é Deus. Se você plantar uma semente, você pode ficar lá, perto daquela terra depois de você ter plantado a semente, coberto com terra, aguado e tudo, você pode ficar lá gritando: ei, cresce, vamos, cresce, cresce, cresce. Vai acontecer alguma coisa? Por suas palavras, não. Depois de germinar e brotar, tem aquele brotinho lá, aquele toco lá desse tamanho. Se você ficar puxando, o que vai acontecer? Você não vai ajudar a crescer a planta, é capaz de você matar, você arranca das raízes. O crescimento é algo assim no reino de Deus também. Nós podemos pregar e ensinar, encorajar, mas o crescimento mesmo vem de onde? Vem de Deus. O crescimento do reino vem de Deus. A gente sabe disso. Lembre a sua vida antes de se entregar para Jesus. Como era a sua vida? Quem é que pode transformar um coração como o seu coração foi transformado? Quem é que pode tirar um pecador daquela lama e transformar em algo lindo, maravilhoso e bonito? Só Deus. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso sozinho. Por melhor que seja o pregador, ou por mais amoroso que seja o pastor, por melhor que seja aquele ministério que serve no reino, por melhor que seja aquele autor que escreve aquele livro que você lê, não podem fazer você e eu crescermos. Podem cooperar, mas o crescimento vem de Deus. E se eu estiver seguindo o autor daquele livro, o pregador daquela igreja, o pastor da minha igreja até, se eu estiver seguindo essas pessoas, eu não vou crescer com vida verdadeira. Mas se eu estiver seguindo Deus, Deus vai me dar crescimento. Só Ele pode pegar uma vida, um coração e transformá-lo. Só Ele pode me ajeitar. Outros podem cooperar com Ele. E tem que haver isso também. Mas o crescimento, no final das contas, vem de Deus. Então a primeira coisa sobre nós, que nós precisamos saber, que o crescimento é sinal de vida. Se não houver crescimento, há morte, que já aconteceu ou vai acontecer logo. E o crescimento vem de Deus. Crescimento é natural no reino de Deus. A pessoa que está 10, 15, 20 anos no reino de Deus e não está crescendo, algo está errado. Se uma igreja não está crescendo nos seus membros, no crescimento espiritual de cada um, e chamando mais pessoas para seguir Jesus juntos, algo está errado. Mas que tipo de crescimento Deus quer? Que tipo de crescimento vem de Deus? Que tipo de crescimento Deus provoca no meio do seu povo? Se você está correndo atrás de crescimento material, Deus pode até dar, mas isso não é um crescimento que dá vida. Se você pensa que crescimento no reino de Deus é multidões gritando glória, aleluia,
Pode até fazer parte, mas o crescimento mesmo que Deus dá não é esse. Isso é fruto de algo, é consequência talvez. O crescimento que vem de Deus é o crescimento aqui dentro, no meu coração, e mais pessoas seguindo Jesus. O crescimento é eu conhecer melhor a palavra de Deus e deixar essa palavra transformar a minha vida, porque vem de Deus. O crescimento que Deus dá é quando nós servimos uns aos outros. É vida transformada. É mais vidas sendo transformadas. Esse é o crescimento que vem de Deus. Deus pode abençoar em muitas formas. Deus pode dar muitas bênçãos. Mas o crescimento, que é característica do reino de Deus, é eu crescendo em maturidade, me parecendo mais e mais como Jesus, e nós trazendo conosco na nossa caminhada mais e mais pessoas para seguir a Jesus. Agora, como é que isso vai acontecer? Bom, primeiro, tem que haver um plantio. Temos que plantar. Como é que a gente planta? Bom, primeiro, é bom saber o que vamos plantar. Qual é a semente que Deus nos dá para que haja vida? Qual é essa semente? Alguém sabe? Tem que falar alto. Está vendo a barba branca? Estou envelhecendo. Oi? A palavra de Deus. Não é isso que Jesus disse? O semeador saiu para semear. E ele conta aquela história dos 4 solos. E depois, quando ele for explicar, ele diz o quê? A semente é o quê? A palavra de Deus. Irmãos, nós podemos usar métodos diferentes, podemos implementar muitas atividades, podemos ter projetos, mas a semente que vai dar vida que vem de Deus, vai ser essa semente aqui. Qualquer projeto, qualquer atividade, qualquer método, se for baseado aqui, Deus vai abençoar. Podem acontecer muitos tipos de crescimento que não vem da palavra de Deus. Isso não é crescimento do reino, não é vida que vem de Deus. Mas, começando com essa semente, o crescimento virá. E para eu crescer na minha vida, o que eu faço? Eu me alimento da palavra. Eu me alimento do tempo com Deus, em oração. Mas não é difícil, não é complicado crescer. Mas é necessário ir atrás. A palavra, tempo com Deus em oração, e eu vou crescer. Deus vai usar a palavra dele, Deus vai usar o tempo que eu passo com ele para me fazer crescer. É tiro e queda. Porque o crescimento vem de Deus. Será que ele planta um monte será que ele dá um monte de vida para pessoas, para depois deixá-los sozinhos no mundo? Isso não é o nosso Deus. Nosso Deus quer que a gente cresça. E se a gente se insistir na palavra, se a gente se insistir na vida de oração, nós vamos crescer. O homem tenta há muito tempo criar vida. Muitas experiências seres humanos têm feito para criar vida do nada. Mas sabe de uma coisa? A própria experiência mostra que o ser humano não pode. Ele não cria do nada, ele tem que começar com alguma coisa. Porque só Deus pode dar vida. É assim no reino espiritual também, como no reino material. O ser humano pode alterar materiais que já existem nesse mundo e ver vida acontecer, mas ele já começou com coisa que Deus fez. E no mundo espiritual é assim também. O crescimento só vem de Deus. Se você não buscar a semente de Deus, se você não buscar a presença de Deus, você não vai crescer.
esperar crescer, seguindo o seu próprio rumo pela vida fora, você não vai crescer. Seguindo o seu rumo, na palavra de Deus e na oração, o tempo com Deus, você vai crescer. É assim. Por quê? Porque a gente se coloca na mão de Deus. A gente se submete a Deus. Agora, para a vida acontecer, nós precisamos também cuidar. Quando vem vida para o nosso meio, a gente precisa ajudar essa vida a cuidar. O agricultor faz o quê? Ele vai lá, trabalha a terra, planta a semente e depois faz o quê? Volta para casa, fica dormindo até a colheita? Não. Ele aduba, ele agoa, ele tira os capins. E dali a pouco, o crescimento vem de Deus e ele depois tem a sua colheita e ele come aquele fruto do seu trabalho. Mas durante aquele processo do crescimento, ele tem que cuidar. Tem árvores que ele planta e dá menos trabalho, mas depois de dar fruta, às vezes tem que podar. Mas o ponto é que o agricultor coopera nesse processo cuidando de acordo com cada plantio, de acordo com cada árvore, de acordo com cada planta. E nós também, irmãos, nós não podemos ficar como uma igreja, com um monte de gente só cuidando de si mesmo. Eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Eu sou responsável por encorajar você. E você é responsável por encorajar a mim. Eu tenho dons e você tem outros dons. Eu tenho oportunidades e você tem outras oportunidades. Mas todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Cada um conforme a sua possibilidade. O irmão chegou para mim hoje de manhã e falou que ontem à noite, o casamento que nós celebramos aqui, o Rafael e a Amanda, ele disse que as minhas palavras foram um encorajamento para ele. E a palavra dele hoje de manhã foi um encorajamento para mim. É assim que funciona no reino, irmãos. A gente se encorajando mutuamente, isso coopera com o crescimento. Então nós precisamos cuidarmos uns dos outros. Seus pastores estão tentando cuidar de vocês. Mas vocês precisam também cuidar deles. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E assim o reino vai crescer. Assim o crescimento virá de Deus. Paulo diz nesse texto também, 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu voltar aqui, tem uma frase. Versículo 8. Versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmão, você pode não ter o talento, vamos dizer, para pregar em público. Você pode não ter o talento ou o dom de ensinar crianças, como nós temos irmãos fazendo aqui atrás agora com nossos filhos. Mas Deus tem dado para você capacidade de crescer e de ajudar para que haja crescimento no reino de Deus. Todos nós recebemos de Deus a capacidade para ajudar, cooperar no crescimento do reino. Irmão, você pode falar para a pessoa de Jesus. Pode ser que alguém tenha alguma pergunta sobre a palavra de Deus que você não sabe explicar. Mas existem outras pessoas que podem. Seu trabalho é abrir a boca e falar de Jesus. Seu trabalho é encorajar aqueles que você vê servindo de várias formas aqui na igreja. Seu trabalho é se colocar à disposição para cooperar em algum ministério que você sente chamado. Mas irmão, Deus tem lhe capacitado. Irmã, Deus tem dado talento para você.
servir para que haja crescimento. Ele dá condições para você crescer, mais uma vez, orando a Deus, tendo uma vida de oração a Deus, tendo uma vida dedicada à palavra de Deus, irmão, você vai crescer. Tem pessoas que podem cooperar conosco? Tem. Tem ajuda na forma de livros, de outras coisas que a gente pode ir atrás? Tem. Mas o crescimento sólido mesmo, o crescimento que vai dar fruto e glória e honra para Deus, é o que vem da palavra dele, de um relacionamento íntimo com ele todos os dias. Não é difícil, irmãos. O crescimento é natural quando a gente se dedica àquilo que Deus tem falado que nós precisamos nos dedicar. Mas o Senhor nos capacita, cada um de nós, para contribuir para o crescimento do reino. Agora, irmãos, se você for ouvir alguma coisa, lembrar de alguma coisa hoje, preste atenção nisso. Vamos abrir em 1 Coríntios, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Irmãos, no final do dia, o que importa é o seu relacionamento, o relacionamento de cada um de nós com o nosso Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, esse e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer o quê? Nada. Quando a pessoa diz nada, significa o quê? Zero, nada. Nada. Sem Jesus, como podemos crescer? Não dá. Sem Jesus, como podemos ajudar a igreja a crescer? Não dá. Sem Jesus como nosso Senhor aqui nessa igreja, a igreja vai crescer? Não vai. Não vai. Irmãos, é Jesus. Nós tivemos, como Ayrton já falou, sexta-feira tivemos uma reunião muito especial aqui. Então, de 70 irmãos e irmãs, os líderes das congregações, aqui na Grande Fortaleza, suas esposas, algumas. Cada congregação, nós enfatizamos, cada congregação tem sua personalidade, seu jeito de ser. Mas não estávamos aqui na sexta-feira para tratar dessas diferenças que cada um tem. Estávamos aqui para celebrar o mesmo Senhor que nós temos, que é Jesus. Estávamos aqui para celebrar a fé comum que nós temos em Jesus, o único que pode nos salvar e nos fazer crescer. Irmãos, na minha terra, no período da escravidão, muitos escravos se converteram a Jesus. E foi muito interessante isso, porque o cristianismo ofereceu para eles uma coisa que a religião deles, na terra antiga deles, não oferecia. Aqueles escravos trouxeram, como trouxeram para o Brasil, as suas religiões. Mas os escravos encontraram em Jesus uma mensagem de esperança. Que os deuses deles antes, eles faziam as suas oferendas e suas orações, tinham a sua religião, e mesmo assim acabaram escravos de outros, foram arrancados de suas terras. Mas em Jesus, o que é que encontraram? Liberdade e esperança para uma vida eterna. E um dos legados que esses escravos deixaram, que persiste até hoje, lá na minha terra, são cânticos. Eles escreveram músicas com seus próprios ritmos, mas com a mensagem sobre liberdade.
sobre um trabalho árduo hoje, mas esperança sempre para um descanso futuro. E vida nova algum dia. Uma pátria que um dia ainda iam se encontrar lá. Luz no meio de escuridão. E uma dessas músicas fala mais ou menos assim: me dê Jesus, você pode ficar com todo o resto do mundo. Me dê Jesus. Quando for de manhã e eu levantar para orar, me dê Jesus. Quando for mais tarde e eu tiver que trabalhar e dar duro, me dê Jesus. Quando chegar a minha hora de partir desta vida, me dê Jesus. Você pode ficar com todo o resto do mundo, me dê Jesus. Imagine como essas palavras poderiam transformar a existência diária de uma pessoa que vivia na escravidão. Pois, irmãos, a gente vivia antes na escravidão do pecado, não é mesmo? E Jesus nos libertou. Então nosso cântico, nosso hino de todos os dias deve ser: me dê Jesus. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, o resto é o resto. Pode tirar o resto, pode ficar com o resto. Eu quero Jesus. Irmão, se a sua vida for assim, uma busca incessante, uma busca constante, uma fome, uma sede por Jesus, você sabe o que vai acontecer? Você vai crescer. E você vai conhecer esta liberdade. Você vai conhecer esse crescimento. Você vai experimentar na sua vida constante esperança, constante firmeza, constante ajuda, constante alegria, constante paz. Isso tudo Deus dá para nós quando minha vida é Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos cantar um cântico.